Olá, boa noite, boa tarde, ou bom dia para quem nos assiste em qualquer horário. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, pele clara, olhos claros, cabelo cortado bem baixinho, pouquíssimo cabelo. Eu tenho os olhos verdes, tenho um cavanhaquinho grisalho, eu estou usando uma camisa social azul clara, tenho brincos de pedras verdes, atrás de mim tenho o apoio de cabeça da minha cadeira de rodas e mais atrás uma cortina na cor cinza. Eu vou pedir também para que a Rosângela se apresente, que é a nossa intérprete de Libras. Olá, boa noite. Meu nome é Rosângela. Sou uma mulher negra. Uso óculos na cor rosa. Estou usando um batom vermelho. Também estou usando uma blusa preta. E também meu cabelo está para cima, todo enrolado. Obrigado, Rosângela. Estamos aqui hoje em mais um Tuca Munhoz Convida pela plataforma da Unibis Cultural, a organização que eu agradeço muito por essa oportunidade de promovermos estes programas. Tuca Munhoz Convida, sempre entrevistando duas mulheres. E hoje eu entrevisto duas queridas, uma mais antiga querida, Laís de Figueiredo Lopes, e uma mais nova querida, Gabriela Rowe. É assim que se pronuncia seu nome, vou aprender direitinho. Eu quero apresentar primeiramente a Laís de Figueiredo Lopes, doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, com dissertação sobre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, seu protocolo facultativo e acessibilidade. Foi conselheira representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a Gabriela é advogada com enfoque em direitos humanos, mulher com deficiência e ativista do movimento feminista interseccional. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Como eu falei, uma querida mais antiga, que é a Laís, e uma querida mais nova, que é a Gabriela. Muito obrigado. E eu quero iniciar esse programa te chamando primeiramente, Laís, para entrar aqui na nossa conversa e te colocando uma questão. Você pediu para não fazer perguntas difíceis, né? Mas eu te coloco uma questão. Laís, é o seguinte, você já de há muito, né, nos conhecemos há muito tempo, você tem atuado bastante na questão do fortalecimento, digamos assim, dos direitos das pessoas com deficiência. No Brasil, aqui está na sua apresentação a questão da Convenção da ONU. E eu, me defino como um ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Nessa minha experiência, nessa minha vivência cotidiana enquanto ativista, eu tenho, infelizmente, presenciado cotidianamente, Laís, o desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. Nós vimos um caso agora que ficou famoso, que veio aí a público, o caso de uma pessoa que teve dificuldades as mais elementares de acessibilidade na Casa Cor. A gente tem visto cotidianamente, talvez vocês tenham visto também, situações de assinte aos direitos das pessoas com deficiência nas mais diversas situações. Na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma das cidades que eu posso dizer com mais acessibilidade do Brasil, onde a acessibilidade mais avançou, mesmo assim a gente tem visto situações de desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. Como é que você vê essa questão, Laís, frente a um país que tem uma moderna legislação em relação ao tema? Super obrigada, Tuca. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher morena de pele clara. Eu tenho os cabelos pretos encaracolados. Eles começam a ficar grisalhos, eles ainda não estão completamente. Eu visto uma camisa branca e atrás de mim tem uma estante que eu resolvi organizar os livros por cor, né, de forma cromática. Mas, apesar de lindo, eu não recomendo, que é muito difícil achar os livros. Mas eu gosto muito da minha estante e estou tendo que, enfim, movimentá-la sempre para poder encontrar aquilo que eu quero.
Muito prazer, obrigada, Rosângela, Mariana, que está aí no nosso apoio, prazer conhecer você, Gabriela, muito, muito honrada de estar aqui com você, Tuca. Vamos lá. Seria muito, enfim, simples, né? Seria muito mais fácil se a gente conseguisse fazer com que a legislação fosse cumprida per si, com que simplesmente a construção de um pacto internacional de direitos humanos, como é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou a legislação brasileira, e a que tem mais expressão no campo, nesse caso, né, a Lei Brasileira de Inclusão, pudesse ser automaticamente cumprida, né? Mas, infelizmente, a vida não é assim, e isso nos exige uma função sentinela muito grande de não deixar com que as violações de direitos aconteçam sem um tratamento adequado, sem serem punidas e reprimidas, né? Mas eu queria tentar trazer aqui nessa resposta uma perspectiva dupla, não só do que a gente pode fazer depois que a violação acontece, mas também o que a gente pode fazer para evitar que a violação aconteça, né? Porque na própria arquitetura institucional da legislação, a gente tem mecanismos de fazer com que as coisas novas não sejam eivadas de obstáculos. Acho que esse é o grande segredo, né? Eu gosto de citar o exemplo da Lei Rouanet, que é uma lei que trabalha com incentivo à cultura, mas que, na medida em que se somou ao ordenamento jurídico outras leis, né, se somaram outras leis, a Lei Rouanet não pode mais deixar de observar a acessibilidade. Então, o recurso público não pode ser executado sem acessibilidade, não pode ser, é um direito, um princípio constitucional. Então, quando se criou um campo no formulário da Lei Rouanet, para que cada proponente cultural expressasse qual seria a medida de acessibilidade para aquele produto cultural que seria editado com os recursos dos incentivos fiscais, né, da dedução fiscal do imposto sobre a renda, isso induz uma reflexão, um planejamento, uma outra prática, né? Então, às vezes, é um campo no formulário, às vezes é um outro jeito da gente induzir para traduzir a legislação. Quando a gente está falando, por exemplo, das questões arquitetônicas, é isso, a gente não pode que novas construções sejam feitas sem acessibilidade. O mais difícil é adaptar as que já estão feitas e que a gente precisa ainda de um processo de adaptação, mas tudo é possível. O Coliseu é acessível na Itália, né? Então, assim, todos os lugares podem ser acessíveis, eles podem ser mais difíceis ou menos difíceis de acessibilizar, mas é um direito, e a gente precisa garantir esse direito de alguma forma. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, eu acho que a gente tem tanto que refletir sobre como, enfim, é completamente inadmissível que em pleno 2021 a gente tem um evento da Casa Cor, que você está contando aí, não nem acompanhei esse evento, mas, enfim, se é como você está descrevendo, né, que tenha qualquer tipo de evento público que não tenha acessibilidade, né, então, assim, e aí a gente teria que ter tido não só a sensibilização, mas também, enfim, a orientação prévia. Não poderia nem ter tido alvará para ter sido feito esse evento. Os eventos maiores têm mais regulação para serem abertos ao público, né? E a acessibilidade é um requisito condicionante para isso, né? Eu vou parar por aqui para deixar circular a palavra, mas posso voltar a esse raciocínio daqui a pouco. Sem antes não deixar em aberto, para concluir a história de que, posteriormente, também a gente tem que denunciar, né? Porque a gente tem também o processo de fiscalização posterior e o processo, inclusive, de acesso ao sistema de justiça, né? Então, a gente tem tanto o Ministério Público, quanto se for uma pessoa em condições socioeconômicas que não tenham condições de contratar um advogado privado, pode acionar a Defensoria Pública, enfim, a gente não pode deixar com que essas coisas aconteçam impunes, né? E um outro jeito de denunciar, inclusive, é na mídia, né? Nos ativismos, nas redes sociais, que é uma coisa que a gente faz bastante, né? E que eu imagino que a Gabi tem aí mais casos para contar, pela própria juventude que ela exala.
Exala mesmo. Mas é interessante isso que você coloca, Laís, mas e me permita eu ainda continuar numa conversa com você, no seguinte sentido, que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um local aqui perto, eu moro no centro de São Paulo, né? E tem um local aqui perto, talvez você conheça, que é a Galeria Metrópolis. É um edifício Metrópolis, um edifício comercial muito grande. E eu frequento esse edifício por questões, enfim, tenho que frequentar. E enfrento problemas de acessibilidade nesse edifício. Eu entrei com uma ação judicial junto ao Ministério Público e agora, em fevereiro próximo, vai fazer aniversário de 4 anos que essa ação está correndo. E o local continua inacessível, né? Ou seja, o meu direito continua sendo, né, desrespeitado. E olha que permita-me, eu me coloco como exemplo de um cara briguento. Inclusive, eu fui na prefeitura, lá no setor que estava, e vi um calhamaço assim de 500 páginas do processo que está, e está lá. Né? Enfim, o que me parece é que, por uma das várias facetas do problema, é que o executivo não tem capacidade fiscalizatória. Não tem capacidade fiscalizatória. Não tem funcionários, simplesmente. E nem vou falar que são capacitados ou não capacitados, simplesmente não tem. Né? É uma coisa que a gente sabe, né? Um outro aspecto, outro lado da moeda com tantos lados, que o Estado está sendo corroído, né? Está sendo destruído. Cada vez mais o Estado não tem poder, no caso tão simples, de fiscalização. Né? Não tem. Né? São pouquíssimos fiscais, pouquíssimos agentes vistores para dar conta disso que você falou. Antes de uma casa-cor ser inaugurada, você teria que ir lá um técnico, um agente vistor e passar os olhos, digamos assim, para ver se está nos conformes. Infelizmente, não vejo esse tipo de coisa acontecendo. Né? Então, acho que você traz duas coisas aí bastante importantes, né? De fato, o efetivo do executivo para conseguir, de fato, fiscalizar e monitorar, e os tempos dos processos judiciais que realmente são, assim, desanimadores, né? Mas, ao mesmo tempo, tem alguns tipos de ação que elas são muito paradigmáticas e, por isso, elas são relevantes, a gente não pode desistir delas, ainda que elas demorem muito tempo para ter resultado, né? Eu acho que, assim, a gente... Enfim, o poder das redes sociais hoje acaba sendo também uma ferramenta alternativa nesse sentido. Você deve conhecer, Tuca, né? O nosso amigo Lois Neubauer, ele sempre gostou muito de cozinhar e ele, logo que veio a Le Cordon Bleu para o Brasil, ele resolveu se inscrever na escola, que é uma escola de gastronomia, né, francesa, e ele fez todas as tratativas com o comercial da escola, e aí ele resolveu ir visitar a escola, né, antes do curso começar, e, na verdade, ele já avisou que ele era cadeirante, né, nas mensagens que trocou. E aí, na hora de agendar a visita, a pessoa devolveu a resposta dizendo que não podia, porque a escola tinha sido construída sem acessibilidade. E ele ficou tão chateado, mas tão chateado, e aí ele fez um post super, né, desabafo no Facebook e marcou a escola. E, claro, uma escola com uma reputação internacional, importante, e ele chegou a nos procurar, o nosso escritório de advocacia, né, que eu sou sócia, SBSA Advogados, para que a gente ingressasse com uma ação contra a escola. Mas, na verdade, no dia a gente fez reunião de manhã, à tarde a escola já estava ligando para ele, dizendo que ia achar uma solução, e de fato eles encontraram ali, viram que, enfim, era possível ter acesso a algumas partes do prédio, que ele ia conseguir frequentar o curso, ofereceu bolsa, enfim. Então, assim, se ele não tivesse feito desabafo nas redes, esse acordo extrajudicial não teria acontecido tão rapidamente, né?
E, de alguma forma, ele não estava querendo nada mais do que o acesso àquele conhecimento que era o sonho dele, que ele estava querendo, enfim, usufruir, né? E é isso que é o mais duro, porque as barreiras, elas representam uma violação de todos os tipos de direito, né? Porque a acessibilidade é isso, é um direito ponte, é o direito a ter outros direitos. Então, o meu direito de ir e vir vai ficar reprimido, ser violado se eu não tiver a possibilidade de alcançar aquele lugar, o meu direito, né, do acesso à educação, do acesso à saúde, enfim. Então, é uma dupla violação, né? É muito duro isso, e por isso que, enfim, já era para a gente ter mudado essa mentalidade, ainda mais em uma organização internacional, né? Essa questão que você coloca, você usou o termo, agora quase que tirou as palavras da minha boca, você falou mentalidade. E agora, Gabi, eu te chamo aqui para a gente conversar um pouco vou te puxar nessa palavra que a Laís acaba de utilizar, que é mentalidade, porque quando a gente fala dessas barreiras, Laís, Gabi, eu entendo que a gente está falando de uma outra barreira que, vamos dizer, é a mãe dessas barreiras, que é a questão do preconceito, a questão do capacitismo, que a gente tem discutido muito, felizmente. Sim. Temos fortalecido muito essa discussão do capacitismo. Gabi, como é que você vê essa questão? Quando a gente fala dessas barreiras físicas, por exemplo, que impediu o nosso colega de frequentar uma escola, pelo menos no primeiro momento, que me impede de pegar um trem, ou que me impede disso ou daquilo, mas eu quero crer que isso é o que eu chamaria de capacitismo estrutural, né? E não só aquele capacitismo que é o preconceito interpessoal, mas vai além, né? Como é que você tem percebido essa questão, Gabi? Eu, desde pequena, né, eu percebi essa questão e eu acho que eu demorei um pouco... Sua autodescrição, por favor. Ah, claro, perdão. Sou a Gabriela, sou uma mulher branca de 23 anos, tenho cabelos ruivos abaixo dos ombros, visto uma blusa preta, atrás de mim tem um armário bege e uma cortina cinza. Olha, os nossos internautas não ficarão satisfeitos se você não falar do seu esmalte. Ah, tenho uma unha rosa e uma unha verde, cada mão de uma cor. Mas obrigado. Sobre a questão da mentalidade, do capacitismo estrutural, eu lembro que quando eu era pequena eu já percebi essa diferença, mas eu demorei para perceber que só eu percebia, que as pessoas ao meu redor não percebiam aquilo. E eu acho que esse capacitismo ele vai de pequenas coisas até coisas grandes e faz com que isso gere uma ansiedade muito grande para a pessoa com deficiência. Porque como mesmo vocês estão falando do caso do seu amigo, ele teve que ir visitar a escola antes porque ele não sabia se ia ter a chance ou não. Isso não é uma coisa que uma pessoa que não tem deficiência pensaria tanto, sabe? De, tipo, vou entrar numa escola, então eu tenho que ir naquela escola, ver se eu consigo entrar naquela escola. E eu penso que acaba que nós, pessoas com deficiência, ficamos muito mais ansiosos, porque a gente tem que pensar em cada passo, em cada situação, em cada lugar que a gente vai. Se você vai entrar no ônibus, você tem que pensar como você vai entrar no ônibus, como você vai ficar no ônibus, como você vai sair. E não só isso, quando você vai num bar, num lazer, com os amigos, a mesa é alta, a cadeira é alta, você não consegue subir, não tem acessibilidade. Então, eu acho que essa mentalidade está melhorando, mas ainda tem muita coisa, e é desde o pequeno até o grande. Então, são coisas que você realmente não consegue entrar no local, não tem acessibilidade nenhuma, mas também tem algumas coisas que são pequenas, mas que no dia a dia desgastam muito. E eu, por exemplo, essa semana eu fui pegar um trem da CTPM, e quando eu fui ver, a CTPM tem um vão, né? Entre o vagão e o negócio, ainda tem tipo uma plataforma. Eu ia entrar correndo, eu parei, falei, calma, vou deixar isso passar e vou pensar como é que eu vou fazer para entrar no próximo. Então eu perdi o trem para não ir correndo, não correr o risco de me machucar. E são coisas assim que eu vejo que acontecem no dia a dia, com coisas de todos os ambientes possíveis.
e que as pessoas que não têm deficiência não conversam muito sobre isso porque não é algo que entra na cabeça delas, né? Elas não têm que pensar nisso no dia a dia, tanto de sair de casa como para ir para o cinema, para ir para o supermercado, para ir para a escola. É uma coisa que faz com que a gente fique mais excluído mesmo, que é mais difícil a gente conseguir viver livremente, vamos dizer, né? É interessante isso que você fala, Gabi. Aliás, eu entrevistei uma outra advogada esses dias, Thaís Becker. Conhece, Laís, a Thaís? É outra advogada também que você pode conhecer. E a Thaís, ela é paraplégica, ela é cadeirante, e ela usou um termo que eu achei muito interessante, vai ao encontro do que você acaba de colocar, Gabi, que ela falou de microagressões diárias, né? Que essas situações pelas quais nós, pessoas com deficiência, passamos, e quando você encontra uma barreira como essa que você acabou de descrever, é uma agressão, né? Então, o modo que você colocou, fica bem claro que é uma coisa estressante, né? O dia a dia, para nós, pessoas com deficiência, é mais estressante. E quando a gente... e acho que tem até... Não sei se eu poderia chamar isso de uma escala, mas se a deficiência vai num grau de severidade maior, ela vai numa situação tão estressante e tão de microacessibilidade que eu acho que ela deixa de ser microagressão, que ela deixa de ser microagressão para ser uma agressão mesmo, e até para ser uma macroagressão, até no sentido de que a pessoa não sai de casa, né? Exato. Nós ainda conseguimos sair, mas chega-se uma situação de que esse vão que você descreveu aí já, vamos dizer assim, uma porta da pessoa, que ela não consegue sair de casa, né? Sim. Ou às vezes não tem o equipamento que ela precisa, seja uma cadeira de rodas, por exemplo, motorizada e tal. Então, essas situações são muito interessantes que são o que eu chamaria, então, do capacitismo estrutural. Ele perpassa todas as relações sociais e se apresenta no dia a dia das pessoas com deficiência. E você colocou outra questão interessante, muito significativa, eu acho, Gabi, que você falou que o que você percebe, a outra pessoa não percebe. Né? Como é que é isso? Fala um pouco mais sobre isso, Gabi. Eu comecei a perceber porque as pessoas que não têm deficiência, elas fazem tudo isso com uma naturalidade automático. Eles não têm que parar para pensar para fazer certas coisas. E já nós, pessoas com deficiência, muitas situações a gente tem que parar e pensar e ver como vai ser a logística. E eu comecei a perceber que, por exemplo, a maioria das vezes quando eu vou sair de casa para andar para um lugar, pode ser do lado de casa. Eu abro o Google, vejo o mapa, faço o caminho, tudo pelo Google Earth. E todo mundo ficava falando, mas por quê? Mas por quê? Eu falei, porque eu me sinto muito insegura de sair para um local, para a rua, enfim, e não saber o que eu vou encontrar. Eu gosto de ter isso planejado. E eu comecei a perceber que não era todo mundo que tinha isso. Nem todo mundo pensava antes de entrar no ônibus, nem todo mundo raciocinava quando via uma escada. E comecei a ver que era uma coisa mais minha, que as pessoas ao meu redor não tinham isso. Porque no meu ciclo social, eu sou a única pessoa com deficiência. Então, eu começava a ter esses choques, que eu percebia que as pessoas faziam tudo com muita naturalidade e eu tinha que raciocinar cada passo que eu estava dando em todas as situações. E eu lembro até hoje que, quando eu me formei no colegial, a formatura ia ser num palco lindo e tudo mais. Todo mundo estava muito feliz e eu passei o dia muito estressada, porque para você subir no palco, você tinha que subir uma escada que não tinha corrimão. E eu passei o dia todo pensando como eu ia subir a escada, todo mundo combinando roupa, todo mundo feliz, e eu pensando como eu ia subir a escada. E no final, e ainda também tinha aqueles bancos, né, altos que você sobe. Então, no final, eu não entrei pelo corredor principal, eu entrei pelo bastidor e ainda tive que ficar na primeira fileira junto com os professores, não com a minha classe que ficava lá em cima, justamente porque eu não me sentia confortável de subir aquela escada na frente de todo mundo. E eu percebi muito esse choque na época, porque no dia estava todo mundo feliz sobre a formatura e estava eu só desesperada com a questão das escadas. E acho que nesse momento foi um choque muito grande, porque eu comecei a ver que todas as situações que eu ia e que eu vivia e que eu me preparava para ir, meus amigos simplesmente iam, e eu tinha que raciocinar e
pensar em cada passo. E isso é o que você falou, são mini agressões, às vezes são agressões muito grandes, porque é uma falta de acessibilidade tão grande que você não consegue sair de casa, mas é uma coisa que, querendo ou não, vai gerando um estresse, vai gerando uma ansiedade, que acaba também prejudicando muito o psicológico da pessoa com deficiência, né? Sim. É interessante, Gabi, isso que você coloca, porque isso é tão presente na minha vida, sabe? De o tempo todo eu ficar... por exemplo, vou num lugar e ligo lá e falo, tem acessibilidade? Tem. Aí a pessoa fala que tem porque tem uma rampinha, né? Ou tem um elevador. Mas aí eu pergunto, e tem banheiro? O banheiro é acessível, né? Porque, né, no meu caso, é impossível frequentar um banheiro comum, não acessível, né? Sim. E às vezes a acessibilidade passa como só a rampinha, né? Uhum. Só a rampinha. Né? Um dia desse eu fui numa clínica médica para fazer um exame e não tinha... Eu liguei. É acessível? É. Tem banheiro acessível? Tem. Aí foi uma marcação minha, porque aí eu fui lá e tinha que me trocar para fazer o exame e não tinha vestuário acessível. Olha só a situação, né? Então, Laís, vê como é que é a coisa. Passou pela aprovação, né, das normas técnicas, sei lá das quantas, a prefeitura, não sei o quê, só que não tinha onde eu me trocar, né? Tinha o banheiro acessível, só que era lá do outro lado, uma clínica grande. Então, sabe, tem que vestir aquela camisolinha, né, falar aqui em público. Eu não ia passar com a camisolinha de um lugar para o outro. Então, essas coisas são, de fato, muito estressantes. É interessante. Eu moro no centro, então tem ônibus acessível com rampa, né? Aquela que abre assim e a gente entra com a cadeira de rodas. Mas se a gente vai para um pouquinho mais afastado, os ônibus são de plataforma elevatória, né? Que é uma coisa horrível. Segundo a norma técnica, aquilo é acessível, mas aquilo é inimigo da pessoa com deficiência, é uma coisa horrível de se utilizar. E essas coisas, estou falando, Laís, para te colocar uma outra questão. Você poderia entender que isso é manifestação, todas essas questões que nós colocamos aqui, é manifestação do que nós temos chamado de capacitismo estrutural? Então, Tuca, eu estava pensando, sim, né? Quando esse nome começou, até porque ele vem dessa, enfim, tentando mostrar esse processo de discriminação, né? Então, assim, se já tem o racismo, já tem o machismo, né? Então, a gente precisa de uma palavra própria para identificar a discriminação contra a pessoa com deficiência por ela ser uma pessoa com deficiência, né? E daí, enfim, essa ideia do capacitismo, né? Porque é uma discriminação contra a capacidade da pessoa com deficiência. Eu até, enfim, achava no começo, eu falei assim, puxa, mas a gente vai inventar mais uma palavra, porque são tantas, a própria, na convenção, na tradução, a gente não tem uma boa tradução para o português, né, porque a palavra em espanhol é discapacidade, e a gente não tem a palavra de discapacidade em português, né, porque, no fundo, a principal questão é que o meio é que retira a capacidade da pessoa. A pessoa tem capacidade, e aí, independentemente da sua limitação funcional, se a gente está falando de escutar, de enxergar, de, enfim, caminhar, etc., né, mas o ambiente é que descapacita, né. Mas, enfim, era preciso ter uma identidade política, então, enfim, essa palavra se firmou, que bom, né, que hoje a gente fala bastante em capacitismo, e pensando nesse capacitismo estrutural, né, no que a gente vem falando sobre mentalidade, mudança de cultura, enfim, somos esperançosos de que a gente vai conseguir, ocupando os espaços e conversando e entrando com ação e fazendo tudo que tem que ser feito, mudar esse cenário, né? Mas é um processo de gerações, né? Porque a gente teve assim, muito tempo de exclusão. E hoje, enfim, a própria pessoa com deficiência ocupando o seu espaço começa a fazer com que as coisas se modifiquem, né? Nesse sentido, eu até cheguei a escrever na minha dissertação de mestrado, porque eu participei do processo de elaboração da Convenção da ONU,
Então, eu conto sobre o processo histórico, falo sobre o protocolo facultativo, mas eu me detive a abrir um pouco mais esse conteúdo que era mais novidade, que era esse direito novo, positivado e aqui ratificado no Brasil com status de equivalência constitucional, que é o direito à acessibilidade, né? E eu lembro, tem uma frase que eu gosto muito, não vou saber repetir ela aqui agora, mas às vezes até eu coloco no PowerPoint, mas o espírito dela é de entender que quando a gente pensa na acessibilidade prevista na legislação, esse é o mínimo, é o ponto de partida mínimo que se deve considerar. Porque quando a gente está falando de um espaço realmente acessível, a gente está falando de um espaço acolhedor, de um espaço que pense, né, no conjunto e que te receba, né? Então, e aí, Gabi, eu acho que realmente não é todo mundo que pensa, mas para mim a chave da inclusão é a convivência. Tudo que eu aprendi não foram necessariamente nos vários livros que eu li, mas sim na convivência que eu tive com muitas pessoas com deficiência ao longo da minha vida. Só que a primeira que me marcou foi justamente quando eu estava na faculdade. Eu tive um amigo de faculdade, eu estava no centro acadêmico, era diretora do CA do 22 de agosto, da PUC de São Paulo, e o Alan trouxe uma conta de R$700 para o centro acadêmico pagar. Eu não entendia, ele falou, não, eu estou no 4º ano de faculdade e é a primeira vez que eu entro no centro acadêmico porque tem 2 degraus na frente do CA. E eu mandei construir uma rampa porque eu não aguento mais esperar vocês construírem essa rampa. E naquela hora a chave mudou na minha cabeça. Eu falei, nossa, você tem toda a razão. O centro acadêmico vai pagar essa conta e a gente ficou amigo, criou um grupo político, etc. Infelizmente, o Alan faleceu, não estamos aqui para contar essa história, mas ele foi muito uma inspiração para essa mudança de olhar. Então, eu ficava preocupada, Gabi, toda vez que a gente saía, se o lugar ia ter acessibilidade ou não, porque era isso, ele era meu amigo, a gente ia para vários lugares juntos, e a única diferença era essa, que, enfim, eu precisava pensar nessa logística que uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência, ou que não está junto com uma pessoa com deficiência, não precisa pensar. Então, claro, a norma ela precisa justamente amarrar para induzir com que as coisas aconteçam, mas tem uma consciência coletiva, né, que precisa realmente mudar para que isso aconteça. E a gente só vai mudar se a gente deixar de tratar isso na teoria e a gente passar a conviver. Então, por isso que é tão importante a educação inclusiva, de ter todo mundo junto dentro da escola, na mesma sala de aula, para que a gente possa, de fato, conviver e crescer com essas diferenças, e não isso ser uma descoberta em algum momento da vida. Laís, quando você fala da convivência, eu não sei, aí eu quero te colocar uma questão. Se a convivência é, de fato, a chave, a solução para a eliminação dos problemas. Porque, veja bem, homens e mulheres convivem juntos e o machismo está aí. Pessoas brancas e negras convivem juntas e o racismo está aí. Né? Será que basta a convivência? Ótima provocação, Tuca, você tem toda a razão. Eu não acho que a convivência é a chave para a eliminação de todas as barreiras, mas é o começo do processo da inclusão, ela é com a interação, porque, enfim, a gente está falando de um processo, quero que eu terminar de contar, que assim, essa minha descoberta na faculdade, quando depois eu fui entender um pouco mais, eu lembrei que não era verdade. Eu já tinha convivido com várias pessoas com deficiência ao longo da vida que eu não tinha identificado como pessoa com deficiência. Então, por conta dos apelidos, dos bullying e do jeito que as pessoas olhavam para aquelas pessoas e que, para mim, não tinha tido nenhuma outra referência, entende? Então, é nesse espírito que eu estou falando em termos de início, mas você tem toda a razão da sua provocação. E é isso, é bem mais do que isso, né? Para a gente realmente eliminar, acho que, enfim, a gente já passou desse primeiro passo, né? Tem um exemplo, uma questão que me ocorre, assim, que é muito feliz para mim, que eu vejo assim com ótimos olhos, né? E permita-me, a Rosângela, nossa intérprete de Libras, é uma coisa assim que é uma postura mais assertiva. Eu falei da Rosângela porque eu me lembro de quando as mulheres negras
não usavam cabelo encaracolado, só alisavam o cabelo. Há poucos anos atrás, vocês podem se lembrar que existia uma coisa fortíssima das mulheres pretas não deixarem o cabelo. Existe até uma pressão, acho, social e tal, a coisa do cabelo ruim, né? Era fortíssima isso, esse termo. E acho que essa postura mais estou aqui e quero ser como eu sou, sabe? Essa coisa que a gente tem discutido, o lugar de fala, né? E não basta estar junto, tem que estar junto com altivez, com dignidade, né? Esse que eu acho que é o pulo do gato, né? Esse que eu acho que é o negócio. E quando eu te ouço, Gabi, eu sinto um pouco essa coisa, dessa altivez, dessa se colocar com dignidade, né? Porque Sim. aí certamente você, que é aí da média guarda, quantas vezes você, por exemplo, não passou, antes talvez de conviver com o Alain, saudoso Alain, com quem eu trabalhei também na CPA, antes de conhecer o Alain, você não passou, não foi à feira do seu bairro, não foi ali, não viu na porta da igreja uma pessoa com deficiência, né? Numa postura completamente diferente da do Alain, né? Completamente naquela posição que a sociedade impôs a ela, né? Daquela pessoa inválida, de fato, né? Uhum. E é um pouco isso, Gabi. Como é que você vê essa questão? Porque você se vê como uma pessoa ocupando o lugar de fala? Eu me vejo como uma pessoa ocupando o lugar de fala, mas eu demorei muito para conseguir entender toda essa questão, porque a minha deficiência ela é leve, vamos dizer. Então, por muito tempo eu me via naquele limbo que eu era muito normal para uma pessoa com deficiência e muito com deficiência para uma pessoa normal. Mas eu acho que o que fez entender a situação é um pouco também da criação, que é o que a Tuca também falou, de desde o início a pessoa com deficiência ser vista como eu sou uma pessoa, eu não sou inválido, eu tenho a capacidade, eu consigo fazer isso. E ter uma convivência com pessoas que te enxergam dessa maneira, não é apenas uma convivência em si, é ter uma convivência com pessoas que sabem que você tem uma diferença, mas também sabem que você é uma pessoa qualquer, vamos dizer, uma pessoa. Então, eu demorei muito para conseguir entender esse meu local de fala. Eu, inclusive, entrei para fazer direito e no começo as pessoas começavam a falar: você vai fazer direito para pessoa da deficiência. E eu ficava com medo de ficar sempre a pessoa me vinculando a isso. E no final eu acabei estagiando no núcleo de direito da pessoa com deficiência e foi aí que eu acabei entendendo muito mais sobre e entender que não tem muito disso de você só é uma pessoa com deficiência se você realmente tem deficiência desse jeito. Eu acho que entender também os tons de cinza e as diferenças entre a diferença para entender o seu local de fala. Mas, Gabi, é importante. Teve um momento aí, pelo que você fala, e acho que você já citou isso antes, que você se descobriu como uma pessoa com deficiência. Não foi? Sim. Chegou um momento que você falou, sou uma pessoa com deficiência. Foi uma coisa, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito de divisor de águas, né? Uhum. Como se eu passasse a viver no mundo de outra maneira, né? Uhum. Ou me colocar no mundo de outra maneira. Como é que foi para você? Teve um momento assim que você se descobriu, se viu, olhou no espelho e falou, olha, essa sou eu e sou uma pessoa com deficiência? Eu acho que eu sempre soube, porque sempre me falavam, né? Nunca deixavam batido, olhavam na rua, perguntavam. Mas acho que o momento que eu realmente entendi, bati no peito e falei, é isso mesmo, foi quando eu estava assistindo uma série, e inclusive é Breaking Bad, e um dos personagens da série, ele tem uma deficiência muito parecida com a minha. E quando eu vi ele com a deficiência que é parecida com a minha, na TV, fazendo a série, eu lembro que eu olhei para o meu namorado e falei, eu tenho uma deficiência igual a ele. E foi aí que acho que caiu a minha ficha de que eu era uma pessoa com deficiência mesmo, não tinha como fugir. E também me deu uma alegria grande de ver uma pessoa que era parecida comigo numa série tão grande, podendo fazer tudo o que estava fazendo. Então, acho que a chave para mim realmente virou nesse momento, mas eu sempre soube, eu só não falava tão abertamente. É interessante isso, Gabi, que você falou, me deu uma alegria. Né? Eu aposto que comentar isso com outras pessoas, com pessoas sem deficiência,
e você falar que deu uma alegria em se descobrir deficiente, as pessoas vão estranhar demais. Né? Como que alguém pode, não é, Laís? Como que alguém pode sentir uma alegria em se descobrir deficiente? Essa questão... Mas eu acho que... É muito bacana isso, muito bacana. Foi bem bonita essa fala, né? E reforça a importância das referências, né? Seja, enfim, na TV, nas séries, nos filmes, nas bonecas, enfim, nos espaços da sociedade. Quando a gente vive uma sociedade mais homogênea, querendo esconder a nossa diversidade, a gente está oprimindo as pessoas. E quando essa diversidade começa a aparecer, ela começa a criar esse tipo de correspondência. Bem bonito isso, Gabi. Sim. Ô, Laís, e por falar nisso, por que há tanta resistência, vira e mexe, surgem situações novas de resistência contra a inclusão de crianças com deficiência no ensino regular? Por que essa resistência que a gente acha que já ficou para trás, ela volta com tanta força? Tuca, esse é um tema em disputa, né? Acho que a gente tem uma força normativa muito grande, seja da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e toda a nossa legislação nacional, né? Toda a luta. Para mim, eu gosto muito da Hannah Arendt, quando ela resume, né, que os direitos humanos não são dados, são construídos. Então, assim, só de você reconhecer esse processo histórico de evolução de direitos, os direitos já deveriam ser mais respeitados. Quando a gente vê a luta que foi para conquistá-los, eles já deveriam ser mais respeitados. Mas tem muita gente que olha e fala assim, é lei, mas eu não concordo. Eu acho que o melhor para o meu filho é ficar em casa, eu sou a pessoa que melhor vou conseguir ensinar meu filho, etc. Então, assim, tem valores em disputa na nossa sociedade, e tem um contexto político que está colocado hoje que acaba, enfim, de alguma forma, dando força para esse tipo de voz que não estava ganhando muito os adeptos, mas que agora passa a emergir e a confundir, né? Então, nesse processo da discussão sobre educação inclusiva, a gente teve o decreto 10.502, em 2020, feito por esse governo, que usou uma gramática de inclusão para promover a exclusão. Dizia que ia fazer inclusão, mas dizia que as crianças poderiam não se beneficiar da educação inclusiva e que, nesse caso, elas deveriam estar em escolas especiais. Não existe quem não se beneficia da educação inclusiva. A escola precisa estar preparada para todos, né? Então, enfim, você vê as falas, né, do ministro da Educação esse ano sobre as pessoas com deficiência, dizendo que há estudantes com deficiências que são de impossível convivência. Depois ele fala que 12%, na verdade, seriam esse número de estudantes. Não sei de onde ele tira esse número. Ele usa o termo os inclusivistas, né? Não, e ele ainda chega a dizer que você imagina como é que o estudante cego vai aprender geografia, e a professora vai dizer que a Amazônia é aqui, ele não vai saber onde é aqui. Então, assim, é muita falta de conhecimento sobre um processo inclusivo, né? Porque justamente quando a gente estava falando da acessibilidade na norma, ser o ponto de partida mínimo, o acolhimento é todas essas ferramentas pedagógicas que a gente usa. Então, com o cego, a gente vai usar muito as questões táteis, né? Vai mostrar o globo, vai mostrar o mapa, enfim. Eu lembro que a gente lá no Conar... O globo, e não a terra-chave. É redondo, exatamente. Então, aí teve até uma fala de um atleta paralímpico cego, na semana que o ministro falou isso, que ele disse que achava um absurdo essa declaração do ministro, que ele mesmo tinha sido fruto da educação inclusiva, né? E que ele aprendeu muito bem geografia, que ele estava em Tóquio. Então, assim, a gente construiu no CONAD, tinha... O Moisés foi presidente à época, numa das gestões que eu estava lá, e ele é cego, né? Ele é uma pessoa cega, e a Márcia, muito maravilhosa, construiu uma maquete, assim, para mostrar com um pinzinho, e construiu um congresso com papel laminado. Enfim, fez uma coisa super criativa, que ela mesma ali criou e inventou para explicar a lógica do avião, de Brasília. Então, assim, tem várias maneiras de explicar, e claro, as escolas...
estão cada vez mais dotadas de ferramentas nesse sentido e nesse espírito, né? Não precisa... uma das coisas que a gente discute muito com a Mais Diferenças e com outras organizações que trabalham com a educação inclusiva, né? Os professores ficam mais criativos, as pessoas ficam mais, não só solidárias, mas assim, essa alternância, essa alteridade, né? Essa mudança de olhar quando você pensa de uma forma inclusiva, nossa, muito rico, né? Muito... Agora, inclusive, lá está acontecendo, nesta semana, um congresso latino-americano de design universal para a aprendizagem, que é um passo a mais de pensar o design da escola inteira ser acessível. Isso é muito interessante, mas eu queria te colocar uma outra questão nessa discussão. E você falou, e eu concordo completamente com você, que é uma disputa de valores, há uma tensão aí, a corda puxa para lá, puxa para cá, de valores. Mas há também, Laís, alguma disputa mais material, porque aí também se disputa orçamento, né? O orçamento para a educação vai para a escola regular ou vai para a instituição, aquela velha instituição? Não, perfeito. Até me permite concluir os rumos desse decreto, né? Então, é para a audiência saber que esse decreto está suspenso, ele não está em vigor, por conta de uma liminar que foi deferida na ação direta de inconstitucionalidade, número 6590, que justamente, enfim, está discutindo o tema da educação inclusiva no Brasil hoje. Então, a gente está justamente neste momento de disputa na Suprema Corte. Mas a gente tem muita convicção de que a educação inclusiva é um princípio, é um direito constitucional. A gente já tem jurisprudência sobre isso na ação anterior, que discutiu... Quando a LDI foi feita, discutiu se podia cobrar valor adicional na escola de um aluno com deficiência e se concluiu que não pode cobrar taxa adicional de aluno com deficiência na escola, que a escola precisa ser inclusiva para todos e isso não pode ser um custo a mais, né? Porque é isso que muitas vezes você, enfim... fica querendo jogar com os empecilhos, né? Então, não pode. E aí, entra na questão do custo que você está provocando, né, Tuca? Porque é preciso ter um investimento na escola pública de qualidade para que ela funcione com, enfim, toda a sua potência para poder promover a educação inclusiva. E, é claro, a escola especial nos ensinou muito, nos trouxe muitos métodos e muitas formas de fazer que hoje, enfim, são muito relevantes para a educação inclusiva. E por isso existe hoje na nossa legislação, na nossa vivência também dentro do sistema educacional inclusivo, o atendimento educacional especializado. Então, assim, a gente usa todos os apoios, a gente usa tudo que foi enfim, produzido e que continua a ser produzido, mas não podemos segregar, não podemos discriminar. É crime discriminar uma pessoa com deficiência, é crime negar a matrícula. Então, a gente não pode segregar e dizer, não, você não vai se beneficiar da educação inclusiva, então você vai para outra escola, porque lá é o seu lugar, não existe mais esse lugar. Essa institucionalização forçada que aconteceu durante muitos anos, que é uma exclusão que a gente deveria... não pode apagar da memória, porque a gente precisa que ela nos ajude a orientar para dizer que isso nunca mais aconteça. Então, sim, é uma disputa de orçamento também. E, na minha visão, eu acho que o trabalho que a educação especial já fez e tem a fazer é hercúleo e é enorme. Ela tem que continuar produzindo conhecimento em relação ao tema, mas não necessariamente querer substituir a escola regular de ensino, porque é um direito constitucional. Eu queria até citar o exemplo do JC, que eu acho muito bom. O Instituto Jô Clemente era a antiga PAI de São Paulo. A PAI de São Paulo era uma escola especial, que justamente substituía a escola regular, e era lá que os alunos com deficiência intelectual eram educados. E percebendo essa mudança, acompanhando o movimento internacional e todo o processo do Brasil mesmo, a PAI de São Paulo resolveu se desvincular, fechou a escola especial, inclusive mudou de nome, virou Instituto Jô Clemente, que é a sua fundadora, e hoje ela continua sendo uma grande instituição de referência na promoção de direitos, na construção de novas tecnologias, trabalha com a inclusão no mercado de trabalho, trabalha muito com educação, trabalha
enfim, com saúde também, com os direitos em geral. Então, há espaço, mas precisa se ressignificar. O que a gente não pode é segregar. Eu compartilho com você, Laís, do seu otimismo, mas, infelizmente, como o Instituto Jô Clemente, como a PAI, acho que se conta nos dedos de uma mão. Não sei se eu estou muito pessimista. Por isso que a gente tem que citar os bons exemplos, para a gente saber que eles existem e que é possível. Sem dúvida, temos que persegui-los, né? Citar os bons exemplos e ir atrás deles. Mas eu sou muito otimista, assim, viu? Inclusive, hoje eu citei uma frase que eu inventei esses dias, que é alegria e luta, né? A gente tem que lutar com alegria e, na alegria, continuar lutando, porque não podemos, enfim, achar que essa tensão constante, né? Essa disputa de valores constante, ela não vai nos esmorecer. Ao contrário, a gente tem visto que, no correr do tempo, a gente tem avançado. E tem avançado tanto que, Gabi, hoje a gente discute uma coisa, eu estava até citando para vocês a questão dos 40 anos do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E eu estava lá, viu? Eu estava lá há 40 anos atrás. Naquela época, Gabi, não se discutiam algumas coisas. Uma delas é a questão do preconceito não era colocada, ou era colocada de uma maneira muito, talvez, enviesada, mas não tão explicitada e tão forte como é colocada hoje. E outra questão que não era colocada há 40 anos atrás era a questão da mulher com deficiência, essa questão das interseccionalidades. E aí eu queria te perguntar, e queria que você conversasse um pouco conosco sobre essa questão de interseccionalidade, sobre essa questão feminismo e deficiência. Então, eu acho que é uma questão bem interessante e agora está começando a ter bem mais debate, mas por muito tempo eu sofria para conseguir encontrar coisas. Acho que falam muito de feminismo com intersecção, mas intersecção sobre LGBT, racismo, e quase nunca falam intersecção no sentido da deficiência. Então eu ficava meio frustrada com isso. Mas eu acho que o machismo, quando se junta com o capacitismo, ele traz algumas questões parecidas, vamos dizer. E eu acho que isso, para uma mulher com deficiência, acaba acentuando o preconceito, vamos dizer. Porque uma mulher, pelo machismo, ela já é vista como muito frágil, que ela não pode tomar as próprias decisões. Quando ela está falando, alguém vem e, na verdade, explica para ela exatamente o que ela está falando. E isso acontece muito também com as pessoas com deficiência. Então eu falo que ser uma mulher com deficiência é ter sempre alguém querendo fazer alguma coisa para você, porque você é tão frágil, mas tão frágil, porque você é uma mulher com deficiência, você é duplo. E você está falando alguma coisa e a pessoa vem e quer explicar no seu lugar. Então eu acho que o capacitismo e o machismo, eles conversam bastante nessas situações de não levar tão a sério a pessoa com que você está tratando, ver muito como se fosse alguém que não tem uma dignidade, uma capacidade, uma autonomia por si. Então, eu acho que ser uma pessoa com deficiência já traz tudo isso. Você não é vista com autonomia, você não é vista como uma pessoa que é forte, inteligente, mas a questão de ser uma mulher faz isso ficar um pouquinho, vamos dizer, junta, né? Soma as cartas, porque a mulher já sofre isso no dia a dia, de não ser considerada inteligente, ou sempre tem alguém para te explicar, é frágil, não tem autonomia. Então, acho que quando junta os dois, acaba ficando um pouco mais acentuado algumas coisas. Tem, Gabi, uma moça que eu entrevistei há uns programas atrás, não sei se você conhece, Laís, a Bianca Angelucci, que ela tem uma Conselho Federal de Psicologia. Isso. Ela tem uma colocação, e foi uma conversa muito interessante, aí tá, inclusive vocês encontram aí no site da Unibis, essa entrevista. Foi ela juntamente com a Vitória Bernardes, não sei se você conhece também a Vitória, né? Duas feríssimas, como vocês, aliás. E a Bianca coloca muito, Gabi, a questão do capacitismo, não só na questão da pessoa com deficiência. Isso que você falou é muito... traz muito essa questão do capacitismo como a falta de capacidade
que é colocada também para mulheres. Como você acabou de dizer, as mulheres também, a partir do padrão masculino dominante, também são vistas como incapazes. Tanto é que não estão em várias esferas aí de poder, né? Também, por exemplo, os indígenas são considerados incapazes, poderíamos dizer que sofrem também um tipo de capacitismo, né? E as pessoas negras também são, a partir do padrão branco dominante, também são tidas como incapazes, né? E por aí vai. Essa é uma discussão que eu reputo como muito interessante, porque é a oportunidade de juntar esses grupos minoritários, esses grupos oprimidos, dentro de uma mesma discussão que nos fortaleça conjuntamente também, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque a questão da pessoa com deficiência foi durante tantos anos institucionalizada, então, no sentido de nos separar, né? De furtar o nosso lugar de fala e nos separar também, porque aí o deficiente intelectual aqui, o deficiente auditivo acolá, o deficiente visual acolá, o deficiente físico no outro lugar, nos separar, né? Cada um com a sua chamada incapacidade, cada um visto como, enfim, incapaz de um jeito, mas a gente faz essa discussão hoje, felizmente, o futuro é acessível e o futuro é feminino, não é, Gabi? Sim, espero que sim. Mas eu acho que A gente gente pode... luta para isso. Como, Laís? A gente luta para isso. Isso. E acho que essa possibilidade de juntar as lutas, né, é muito rica, né? E quando você traz para a gente, Gabi, essa questão da interseccionalidade, nos enriquece a todos, né? Nos enriquece enquanto homens que estão dispostos a fazer essa discussão, nos enriquece enquanto pessoas com deficiência, enquanto mulheres, enquanto pessoas pretas, enquanto gays e por aí vai, né? E a gente, só nos unindo é que a gente vai derrotar o homem branco padrão, né? Essa coisa. Mas olha, meninas, deixa eu só falar uma coisa, Laís, com licença. Só faltam mais 3 minutos, olha só, passou uma hora. Eu queria, então, te passo a palavra, Laís, mas já para os encerramentos, para a gente já ir encerrando, por favor. Tá bom, eu, na verdade, ia fazer... você falou do Conselho Federal de Psicologia e a gente falando aqui da interseccionalidade. A gente tem, então, nesse processo do STF, a Coalizão Brasileira para a Educação Inclusiva. E lá estão várias organizações, inclusive o movimento Vida Negra, Negras com Deficiência Importam, o Coletivo Ellen Keller, o Instituto Alana, enfim, são várias organizações. Deixo o site para vocês conhecerem. Inclusão para todo mundo. Eu gosto de pensar que é inclusão, prato do mundo, que é o nosso alimento, né? O prato cheio. Inclusão, prato do mundo, e aí vocês vão encontrar lá, enfim, se engajem. Coloca aqui no chat o link. Vou tentar. Vinícius, se você estiver assistindo e você conseguir colocar para mim, também te agradeço, mas daqui a pouco eu tento colocar, e super obrigada, adorei participar, meu amigo Tuca de muitos anos, né, sempre aí à frente de coisas boas, vim com sem roteiro, com a confiança plena de que a gente ia fazer uma boa conversa. Obrigada pela interpretação, Rosângela, Gabi, foi um prazer enorme te conhecer, vamos ser conectadas a partir daqui. Uma honra que você leu minha dissertação. Que bom, fico muito feliz, Laís, de ter tido essa conversa com você, muito, muito agradável, muito rica, e pena que passa tão depressa. E Gabi, também quero que você se despeça aqui da gente, mas eu fico com uma baita vontade, infelizmente, eu gostaria de ter conversado com você sobre o seu estudo da questão das internações compulsórias, que é outro tema interessantíssimo, no campo da saúde mental, que nós também temos que enfim, trazer para esse prato, né? Trazer para esse prato cheio também as questões da saúde mental. Mas, enfim, por favor, Gabi, e também para dizer que foi uma grande alegria estar com você aqui hoje. Eu queria muito agradecer, foi muito especial aqui, foi uma honra estar com você, Tuca, e com a Laís, que eu já conhecia sem conhecer, foi uma honra. Foi muito gostoso, passou muito rápido.
E queria dizer que foi incrível, agradeço muito, foi um bate-papo bem gostoso, que a gente aprende bastante, a gente fala sobre assuntos bem interessantes. Estou sempre à disposição para vocês. Foi um grande prazer, muito obrigada. Obrigado, obrigado. E eu quero finalizar esse programa mais uma vez agradecendo a você, Laís, muito obrigado mesmo. A você, Gabi, muito obrigado. A Rosângela, nossa intérprete de Libras, muito obrigado. A Mariana, que está aí nos bastidores, também agradeço muito. A Laura, que é da Unibis Cultural, também quero agradecer muito. E quero agradecer aqui também algumas pessoas muito especiais que ajudam a tornar esse programa realidade. A Laila Del, que fez a ilustração de vocês, que fica sempre muito bonito, muito para cima, né? Ficou muito legal. Quero agradecer também a Raíssa Couto, que faz a arte aqui do nosso programa, que também tem colaborado. Quero agradecer aí, ó, uma mulherada, viu, Laís e Gabi? A Sandra Ramalhoso, a Fernanda Brescia, a Alessandra Nunes, a Carolina Almeida, a Ana Clara Snyder, que faz a audiodescrição do texto, da apresentação que a gente manda, coloca nas redes, a Ana Rita de Paula, a Mila Guedes, a Denise Mesquita, e eu quero também fazer um agradecimento muito especial à pessoa que me apresentou você, Gabi, que é a Fernanda Dutra Pinchiaro, que é da Defensoria. Então, muito obrigado a todos, a todas, e até o próximo Tuca Munhoz Convida. Obrigado.